Vamos falar sobre essa movimentação do mercado financeiro com o Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, nosso parceiro já aqui de Novo Dia. Tudo bom, Gilvan? Bom dia. Muito bom dia, Carol. Que alegria revê-lo, nossa audiência. Um dia histórico, um dia de muita felicidade, mostrando que o mercado de capitais tem capturado muitos recursos. Pois é, né, Gilvan? O mercado está animadíssimo. Aí vamos lá olhar para os motivos que levam a esse recorte do Ibovespa. Temos fatores internos e também fatores externos. A começar aqui pelo Brasil. O quanto que as declarações de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, influenciaram nesse resultado? Carol, essa palavrinha que você introduziu no início da sua fala, ela é muito oportuna porque o grande destaque do Galípolo nos principais meios de comunicação, de investimentos, de construção do patrimônio das famílias com o poder econômico, dos empresários é essa, a comunicação. A comunicação clara para conseguir passar um direcionamento, passar um conservadorismo, mostrar que ele está muito alinhado, não trazer falas que podem trazer volatilidade nos mercados e usar uma técnica de comunicação que são uma linguagem que todos possam acessar. Essa semana, em 2 eventos, ele usou frases, por exemplo, como transatlântico, jet ski, para dizer que é muito difícil fazer movimentos bruscos com a economia e que ele segue perseguindo a inflação. Então, isso foi um ponto muito importante, mostrou muita naturalidade. E trouxe para a discussão uma questão importante, que são esses juros altos que a gente está nos últimos anos, mostrando que tem uma preocupação. Então, cada vez que você tem um dirigente da magnitude dele tocando uma economia de mais de 11 trilhões de reais, que é o nosso PIB, você consegue entender que ele não vai fazer aqui de uma loucura. E quanto maior for essa comunicação com clareza, mostrando que tem uma estabilidade, que foi o quarto ponto que ele colocou muito na sua fala, que é estabilidade, você tira muita volatilidade, você mostra muito um céu de brigadeiro, uma paz reinando. Isso é ótimo para atrair os investidores. E toda vez que você traz uma fala que causa muita discussão, que causa muita insegurança, os investidores acabam se afastando. E isso explica um pouco essa fuga de capitais que está acontecendo nos Estados Unidos, por falas que às vezes podem trazer muita instabilidade, muita insegurança para a tomada de decisão. Então vamos olhar lá para fora, lá para os Estados Unidos. Tivemos dados de emprego sendo divulgados, até com atraso por conta daquela paralisação parcial por lá. E veio o resultado, bem acima do esperado, Gilvan. Como é que o mercado interpretou os números que vieram dos Estados Unidos e como que o que acontece por lá influencia os resultados daqui? Vou pegar a carona nessa sua última fala, os resultados que acontecem por lá influenciam aqui. Saiu um dado agora curioso da Organização Internacional do Trabalho, mostrando que o Brasil está na posição 94 de mais de 180 países. O que esse indicador mostra? A nossa produtividade, que também foi uma fala do Galípolo. E quando a gente olha a produtividade dos Estados Unidos em comparação com o Brasil, os Estados Unidos têm uma alta produtividade, tem uma renda per capita melhor, tem uma distribuição em algumas capitais muito diferente da nossa. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um desafio da acumulação de patrimônio, de uma concentração de renda. Apenas 1% dos mais ricos controlam mais de 90% de todo o capital do país. Então, quando você tem essa mudança, principalmente no que acontece nos Estados Unidos em termos de produtividade, ela acaba chegando nos países que acabam não tendo a melhor produtividade, que eles conseguem capturar os recursos. Aqui você vai ter a questão de mão de obra barata, ainda tem uma discussão sobre a qualidade dessa mão de obra. Você vai ter ativos muito baratos. Eu sempre falo que quando a gente olha, por exemplo, as 10 principais empresas do mercado financeiro, são empresas dominantes no seu setor. Nós temos a Vale, com o melhor minério do mundo, nós temos a celulose com a Suzano, que é um dos maiores celuloses do mundo, a gente tem a Petrobras com uma especialidade em perfuração, a gente tem a CSN com a Casa de Pedra. Nós somos dominantes em diversos locais. Então, quando a gente pega uma economia que é super desenvolvida, que tem muita produtividade, tem uma renda, e ela vem para um país que ainda não tem uma grande produtividade e que os seus ativos estão baratos, os investidores internacionais acabam comprando bons ativos por preços muito atraentes. Então, essa é a grande discussão de que esse capital que chega aqui no Brasil acaba trazendo essa forte valorização. Falando sobre a questão do emprego nos Estados Unidos, é uma discussão, é um dos principais mandatos do Banco Central dos Estados Unidos, o FED, que tem agora em maio a saída do seu presidente, que entra o Kevin, que já esteve aqui ano passado no Brasil participando de um evento, que é um acadêmico que também teve experiência no mercado financeiro americano, que trouxe também uma certa volatilidade, uma incerteza, mas você tem aqui o seu mandato sendo respeitado. Então, o Jeremy Powell parece que caminha para um cenário de que, olha, eu vou entregar uma boa geração de empregos, que é um dos principais mandatos do FED, eu vou entregar uma inflação
que eu entenda que está controlado e os juros estabilizados, Carol. Então, essa saída do Jeremy parece ser assim uma saída de filme. Eu vou sair e vou deixar tudo bem. Quem assumir daqui para frente é o responsável. Ô, Gilvan, para a gente encerrar aqui nossa conversa, obviamente você não tem bola de cristal, mas o que eu vou te perguntar é sobre o ambiente que temos aqui com relação ao mercado financeiro. Estamos falando, reforço aqui a informação que eu trouxe no início da nossa conversa, de mais um recorde do Ibovespa apenas esse ano, 11º em 2026. Há um ambiente favorável para que novos recordes aconteçam, para que o dólar também siga nessa trajetória de queda por aqui? Carol, que pergunta cuidadosa com a nossa audiência. A gente tem no mercado financeiro uma palavra que é o seguinte: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, os investidores que estão ouvindo essas notícias precisam ter um pouco de cuidado e entender que no mercado de ações as questões podem mudar muito rápido. Então, esse ano nós temos as eleições e cada notícia das eleições, cada mudança entre os candidatos pode apresentar uma volatilidade e isso acabar sendo desconstruído. Então, você tem que ter sempre muito cuidado. Mas olhando com esse ciclo de corte de juros, que vai atrair aqui investidores internacionais, esse dólar barato, isso pode ser muito benéfico, mas sempre tendo muito cuidado, porque nós temos ainda 10 meses do ano, a gente ainda tem, segundo o documento do Banco Central, a ata do Copom e a discussão do Fundo Monetário Internacional sobre crescimento econômico. São duas variáveis importantes aqui, tá? A primeira questão é, se nós tivermos conflitos geopolíticos, a gente pode ter, por exemplo, pressões no dólar, pressões na gasolina, que foi um destaque condicionado do Copom, esse documento que explica por que o Banco Central toma suas decisões de políticas de juros. Então, esse tem que ser super cuidado. E aqui o segundo ponto, o Banco Mundial escreveu seu relatório recente, onde ele destacou que o mundo não estava em recessão, mas crescia muito pela questão de inteligência artificial, os investimentos em inteligência artificial. Então, se, por exemplo, nos Estados Unidos acontece aqui uma desvalorização muito forte dessas empresas de tecnologia, e isso assusta os investidores começam a sair das suas posições, isso pode apresentar uma volatilidade e os investidores ficarem prejudicados. Então, tem que ter sempre muito cuidado, não entender que rentabilidade passada e rentabilidade futura, olhar o cenário à frente e no final de 2025, Carol, diversos investidores internacionais, investidores que gerenciam bilhões de dólares, falaram, olha, temos que ter um pouco de cuidado, porque pode vir aqui uma questão que a gente não está entendendo com inteligência artificial. Logo em seguida, o Banco Mundial mostra que o mundo cresce, mas por esses investimentos. Então, se você tem uma mudança brusca, alguns investidores que foram para o mercado de ações podem ter uma experiência um pouco negativa, então sempre muito cuidado e lembrar aquele conceito, não colocar todos os ovos na mesma cesta e praticar a diversificação. Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, aqui com a gente mais uma vez no CNN Novo Dia, trazendo aí todos os cuidados e ressalvas, mas também analisando esse momento de animosidade do mercado financeiro. Gilvan, obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima, se não te ver, um ótimo carnaval para você e nossa audiência. Chegou a folia.